Senhores e senhoras, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para pensarmos com vocês, para refletir com vocês sobre um tema que já vemos falando já há aproximadamente 6 ou 7 anos, desde 2012, alienação parental e o contraponto da lei. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para a injustiça que esta lei vem fazendo ou trazendo para a sociedade. Antes, porém, eu gostaria de mencionar a vocês e também mostrar a vocês esse livro. É a segunda edição que nós fizemos, a doutora Patrícia Alonso a escreveu, e nós temos a nossa colaboração, também a doutora Elizabeth Regina Alonso, o livro que se chama Nasce uma Lei, Alienação Parental, o lado obscuro da justiça brasileira. Do dia 23 ao dia 26 nós estivemos em Brasília, e lá em Brasília nós fizemos o lançamento desse livro. Aqui em São Paulo, acreditamos que a partir do dia 20 de maio nós já o teremos à disposição. E aí, vocês querendo, podem escrever para o e-mail que aparece aí embaixo na tela, e a doutora Patrícia ou quem atender estará dando todas as explicações necessárias para a sua aquisição. Esse livro ele traz toda a história desta lei 12.318, a lei da alienação parental, e já estamos escrevendo um segundo livro que deverá ficar pronto dentro de 5 a 6 meses, em que nós estaremos enfocando a parte prática da lei, ou como enfrentá-la processualmente sem que nós estejamos atuando fora da lei. Vamos hoje falar sobre a injustiça que esta lei ela é. Nós já temos falado em outros vídeos que a lei 12.318/2010, chamada a lei da alienação parental, não foi feita para beneficiar as crianças e nem muito menos para beneficiar as mães. A lei 12.318 ela foi feita unicamente com o propósito de blindar, de proteger o genitor abusador que comete pedofilia intrafamiliar, que se esconde e se abriga nessa lei. E por fim, a genitora, que geralmente são mulheres, elas são penalizadas, e juntamente com elas as crianças que sofrem ainda mais, porque essas acabam sendo entregues aos seus abusadores com a inversão da guarda determinada pelo juiz do processo. Se me permitem, eu quero formular aqui 2 perguntas. A primeira pergunta: o juiz pode deixar de aplicar a lei? E agora eu quero não me referir só à lei 12.318, mas a todas as demais leis que são injustas, e eu pergunto se os juízes estão obrigados a atender e a aplicar essas leis. E a segunda pergunta que eu faço é a seguinte: o advogado, ele pode orientar seu cliente a não atender o mando do juiz? Pode o advogado orientar uma mãe desesperada a mudar de domicílio e a não entregar seu filho ao oficial de justiça, que aparece geralmente acompanhado pelo genitor abusador, acompanhado por policiais, acompanhado por um oficial de justiça? Responderei essas 2 perguntas com a experiência de um advogado que atua na área
há mais de 42 anos e que teve que advogar em causa própria. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, depois de 7 anos de discussão, onde nós impetramos mais de 30 recursos, determinou o tribunal que a mãe ficasse com a guarda da criança e que a criança ficava desobrigada de ver o pai. Mas a pergunta continua: pode o juiz que preside o processo deixar de aplicar a lei? Eu diria sim. O juiz não só pode, como deve, não aplicar a lei que é injusta, que é inconstitucional, que é desumana, a exemplo dessa lei 12.318/2010. E o juiz pode fazer isso porque ele goza da prerrogativa do livre convencimento. Se ele entender que a lei não protege a criança, que a lei não protege a pessoa humana, como determina o Código Civil, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode sim deixar de aplicar a lei. Ainda mais por se tratar de uma lei avulsa, que se mistura nesta lei tanto questões de família, como acaba também por esbarrar no Código Penal. E respondendo agora à segunda pergunta: pode o advogado orientar uma mãe a deixar o seu domicílio para que não seja apreendida a sua criança que está sendo abusado pelo genitor? Eu diria que sim. A mãe, ela pode sim mudar de domicílio para proteger o seu filho de uma busca e apreensão. E vou dizer para vocês por que uma mãe pode desobedecer o mando de um juiz, por orientação do seu advogado, porque isso já aconteceu no passado. Eu não sei se vocês estão lembrados, e se não estiverem, eu vou lembrá-los agora, que em 2006, o Superior Tribunal Federal, através do ministro Marco Aurélio, determinou que o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, deixasse a presidência. E o que fez o senador Renan Calheiros? Obedeceu a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio de Mello? Absolutamente não. Chegou no momento da sessão, ele se dirige lá à sua cadeira, pede licença lá a quem estava sentado, assume a presidência do Senado Federal e assim continua ele fazendo até o final do seu mandato, embora não faltasse muito tempo. Se um senador pode desobedecer a ordem do Supremo Tribunal Federal, eu diria, por que razão um advogado não pode orientar a mãe que deixe o seu lar, deixe o seu domicílio, para que não entregue o seu filho que está sendo abusado sexualmente, está sendo maltratado fisicamente pelo genitor? Veja bem, eu estou dizendo isto apenas e tão somente aqueles processos nos quais existem a notícia de abuso sexual, de maus tratos infantis.
eu não estou generalizando a minha fala a todos os processos de alienação parental. Porque eu acredito que a alienação parental, ela não é isso que estão dizendo por aí. O que pode haver muitas vezes é um pai ou uma mãe, ele tentar de alguma forma manobrar lá o seu filho para que não vá com a mãe ou não vá com o pai. Mas isso não é um problema que demoraria tantos anos para ser resolvido e nem precisaria colocar lá a psicologia para resolver problema dessa natureza. Bastaria lá uma audiência de conciliação e aí ali se resolveria, como já resolvi eu pessoalmente como advogado, e eu estou falando com conhecimento de causa. Já resolvemos numa audiência de conciliação situações aflitivas, mas que não envolviam abuso sexual. Eram apenas questão de preferências. Por isso, eu respondo a vocês que é possível sim um pai, se ele for aquele que detém a criança e cuja inversão vai se dar porque a mãe é a agressora, é a abusadora, como mais propriamente a mãe, porque 98% dos casos de vítimas que têm que sair com seus filhos do seu domicílio são as mulheres. Se vocês tiverem disposição de pesquisar aí na internet, nos livros de história, ou tentar forçar um pouquinho a memória a quem já está com a minha idade, vocês irão descobrir que em muitas outras épocas, em todas as épocas, houve sempre situações em que alguém tinha que desobedecer uma ordem, mesmo que ela viesse de alguém com muito mais autoridade do que ela. Nós não precisamos ir muito longe. Aqui mesmo no Brasil, Dom Pedro I, que aqui estava, recebeu a ordem lá de seu pai, Dom João, para que deixasse o país, fosse embora, porque Dom João pretendia vir para cá e se estabelecer aqui como rei. O que aconteceu? Dom Pedro simplesmente tirou a espada e disse lá, independência ou morte, e mandou que o seu pai, Dom João VI, fosse às favas. Errou Dom Pedro ao fazer isso? Eu acredito que não. Porque o que Dom João estava fazendo com o Brasil era uma tremenda injustiça. Ele estava roubando do Brasil todo o ouro, toda a riqueza que nós possuímos e estava levando para Portugal. Apesar que hoje nós temos aí, e estamos vendo na Lava Jato, tantos Dom Joãos que estão fazendo isso por aí, estão aí roubando o nosso dinheiro. Há poucos dias atrás, ou poucos meses atrás, nós tivemos aí um problema em que nós tivemos que orientar uma mãe que deixasse o seu domicílio e mudasse de cidade. Esta mãe, ela durante 2 anos, ou quase 2 anos, ela passou por 17 cidades entre estados e cidades, levando consigo seus filhos para não entregá-los ao abusador. Finalmente, ela foi parar para o interior do estado de São Paulo. E lá em um determinado dia, quando já estava
a noite caindo sobre a cidade, aparece lá o oficial de justiça, aparece lá o pai, aparece lá mais de 20 policiais, segundo a advogada adversária, e as crianças resistiram porque não quiseram ir, e a mãe também ficou desesperada porque as crianças não queriam ir e ela não sabia lá o que fazer. Até que enfim ela conseguiu com que as crianças milagrosamente desaparecessem daquele lugar. E aí o oficial de justiça certificou tudo aquilo que havia ocorrido ali e não fez a apreensão das crianças. O casal, aquele genitor que estava ali, a mãe, foram parar na delegacia de polícia. E lá na delegacia, o delegado, ele fez um depoimento, colheu o depoimento do genitor, colheu o depoimento da genitora, e como ele também não sabia se havia crime ou não, se fazer isso que a mãe fez com as crianças era crime, simplesmente colheu o relatório, depoimento dessas duas pessoas e encaminhou para a justiça. E o nosso escritório foi encarregado de ir lá e fazer a defesa dessa mãe. E quando nós estávamos assim na véspera desta sessão, dessa audiência em que seria de julgamento e instrução, nós aqui do nosso escritório, nós somos 3 advogados, nós nos reunimos e nós pusemos a pensar o que fazer para defender aquela mãe. No Código Penal não havia um só artigo que mencionasse que aquela mãe tivesse cometido um crime ao ter se evadido da sua cidade, de várias cidades e agora finalmente daquela cidade. Aí nós preparamos a nossa filha advogada que foi fazer essa defesa. E o que nós orientamos a ela foi o seguinte: você vai ouvir o juiz. Por que ela está sendo processada? Por conseguinte, você vai ouvir o juiz, vai ouvir o promotor. E se você, ao ouvir o promotor, e sentir nele de que está vendo assim um aperto muito grande numa intenção de condenar a mãe, você vai pedir licença e você vai se dirigir ao juiz e você vai dizer a ele: Excelência, antes que prossiga, eu gostaria que trouxesse à cadeira do réu a senhora Maria, mais conhecida no Brasil como Nossa Senhora Aparecida. Mas naquele momento era Maria, mãe de Jesus. E eu quero que o senhor a investigue. E eu quero que o senhor diga se Maria estava errada, porque ela desobedeceu o decreto de um rei, Herodes, que havia determinado
que se matassem as crianças de 2 anos para baixo. E a essa época, Jesus estava com menos de 2 anos. Maria e José fugiram de Israel e foram para o Egito. E lá ficaram por um período de 12 anos, até que o rei Herodes morresse e eles estivessem em tranquilidade. Se Maria for condenada, Vossa Excelência também pode condenar a minha cliente. Se Vossa Excelência entender que a infração que Maria cometeu foi grave ao ponto de levá-la a uma prisão, que também o faça com a minha cliente. Mas Maria, ela agiu no estrito direito legal de proteger o seu filho. E essa mulher que aqui está, ela agiu dessa forma também no estrito dever de proteger a sua prole. Nenhum crime ela cometeu. E não existe em legislação nenhuma, nem no Brasil e nem fora do Brasil, que a leve a uma condenação porque tenha cometido um crime. Diante disso, Excelência, ou melhor, diante disso, senhores e senhoras, o juiz, ele simplesmente deu uma decisão: a extinção do processo. Primeiro, porque não há previsão legal, não há nenhuma sentença, nenhuma lei, nenhum artigo de lei que mencione ser crime uma mãe defender os seus filhos do abusador. Esse é um primeiro fato. E o segundo fato é que essa mãe, ela está salvando a criança para que ela não seja entregue ao abusador. E ela se entregue ao abusador. Duas coisas poderiam acontecer com essas crianças. Uma delas seria o abusador matá-las para queimar a prova, porque ele também está sendo processado criminalmente. E essas duas crianças eram as principais provas que tínhamos para apresentar em juízo. Ou eles fariam alguma coisa possivelmente muito pior do que isso. Eles iriam fazer fotos, vídeos pornográficos, praticando atos sexuais com essas crianças para vendê-los para a rede internacional da pedofilia. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ouvir os noticiários que houveram esse ano. Eu marco aqui, em 8 de março, o Datena levou uma cena para o ar às 6 horas da tarde que nos deixou abismados. No Tribunal de Justiça de São Paulo, foi pego um funcionário durante o expediente, usando o computador do tribunal e acessando a Deep Web para ver esse tipo de coisa. Passado 2 semanas mais, Cabrini da USBT, ele fez uma matéria sobre isto, e quem teve a oportunidade de ver, viu ali
que ele conseguiu provar, inclusive houve uma prisão em flagrante, porque um intermediário estava incentivando uma mãe e um pai a tirarem fotos da criança nua, de preferência praticando ato sexual com esta criança, e esse vídeo não precisaria ser mais do que 5 minutos. E perguntado quanto que ele pagaria por esse vídeo, ele disse que pagaria de 10 mil a 20 mil reais. Meus amigos, minhas amigas, gente de bem, eu pergunto a vocês se isto está certo, se é possível tolerar esse tipo de comportamento do ser humano, se é possível submeter uma criança a esse tipo de sofrimento. E se vocês tiverem a curiosidade de entrar na Deep Web, eu não sei como é que entra e nem me interessa saber, mas eu não sei se vocês sabem, a televisão um dia desse passou como funciona isso daqui. A Deep Web, temos aqui inicialmente a internet, que está aqui em cima, e que tem alguma coisa, embora bastante picante, mas que você pode até bloquear e não deixar que aqueles sites apareçam, e você usa o seu computador para o trabalho sem qualquer problema. Aí então logo abaixo vem a Deep Web, que é o submundo da internet. E é nesse nível aqui da Deep Web em que os bandidos pedófilos colocam os filmes pornográficos das crianças, porque eles ganham para isso. E ainda abaixo da Deep Web existe ainda o submundo do submundo da internet, chamado de Dark Web. E o que eu quero dizer para vocês agora, e quem sustenta toda esta rede de pedofilia, vocês vão encontrar na segunda edição do livro que nós estamos lançando. E pasmem, não são brasileiros. Os portadores desses vídeos, ou aqueles que fazem a sua divulgação, não são do Brasil. Quem ajuda, não. Quem compra, quem sustenta, quem fomenta esse tipo de comportamento, nada mais é, nada menos é do que o Instituto Kelsen dos Estados Unidos. Nós temos encaminhado para as autoridades do nosso país documentos e muitos, e que vem mostrar que esta lei 12.318, 2010, a lei da alienação parental, ela tem que ser revogada, pura e simplesmente revogada. Alguns deputados nos perguntam se não tem jeito de melhorar ela, de fazer alguma coisa para que não aconteça isto, aproveitando alguma coisa dessa lei. E nós temos batido numa tecla que é verdadeira. Nada, absolutamente nada, pode ser feito para melhorar essa lei, porque essa lei ela foi inspirada, foi feita à sombra
de um bandido pedófilo dos Estados Unidos chamado Richard Alan Gardner, que até agora muitos nem sabiam quem era Gardner, nem mesmo Dr. Regis de Oliveira, que subscritou o projeto de lei 4053 de 2008, que deu origem a essa lei. Perguntado a ele se ele conhecia Gardner, ele disse para o Tomás Chiaverini que nunca tinha ouvido falar nesse nome. Pois agora o Brasil inteiro tem a oportunidade de ouvir que quem fez a lei, ou quem inspirou essa lei, foi um bandido, um pedófilo de nome Richard Alan Gardner, e que quando o FBI, o FBI estava no seu encalço para prendê-lo, em maio de 2003, ele se matou, ele tirou a própria vida. E ainda bem que ele fez isso, porque senão até hoje ainda estaríamos brigando por causa das suas ideias demoníacas. Me perdoem se eu abusei um pouquinho mais da minha fala. Eu não sou de forma nenhuma agressivo, eu sou calmo, tranquilo. Quem me conhece sabe que eu não sou a favor da agressão, não sou a favor da guerra, não sou a favor de um enfrentamento que não seja pelo convencimento. Mas essa lei, qualquer pessoa que dela toma conhecimento, acha e entende que todos aqueles que dela usam para matar a infância de nossas crianças deveriam ficar presos, não 7 anos, não 14 anos ou 15 anos, como está lá no artigo 217 do Código Penal. Eles deveriam ficar presos o resto da vida, porque o pedófilo não é uma doença, não é uma doença. Ela não está reconhecida em nenhum órgão mundial, quer a Organização Mundial da Saúde, quer o Instituto Mundial lá de Psicologia, quer qualquer um outro órgão científico. Ela não é reconhecida como doença. E se ela não é reconhecida como doença, ela não tem cura. Então, os pedófilos devem ficar presos até que morram. Assim, as nossas crianças não perderão a sua infância de uma forma tão vergonhosa e tão dolorida como esta. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima vez, querendo Deus. Obrigado.